Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Vejamos, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessava os seus pecados e João batizava-os no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é muito mais forte do que eu, e nem eu sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, domingo passado, ou seja, o primeiro domingo do tempo de Advento, que foi domingo passado, Jesus nos alertava para que ficássemos vigilantes, porque nós não sabíamos quando ele viria. E vimos então que devíamos ficar preparados, e podia ser que Jesus viria numa nuvem e que até essa nossa geração pudesse ver a sua glória. Mas também pudesse acontecer também, meus irmãos, que nós é que fôssemos ao encontro dele, através da nossa morte. Agora, nesse segundo domingo do Advento, Jesus nos pede a conversão, o arrependimento, para que nós possamos celebrar bem o Natal. No Evangelho desse domingo, aparece a figura de João Batista, aquele que faz a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. João, então, que vivia no deserto, entra na cidade e chama o povo à conversão. E aqueles que se sentiam tocados por suas palavras eram batizados por João nessa água do Rio Jordão. Mas, meus irmãos, não era o nosso batismo de hoje. Naquela época, João batizava só com água. Mas hoje, meus irmãos, se batiza com água também, mas na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, na Trindade Santa. E aí, meus irmãos, João batizava com água, chamando aquele povo à conversão. E de repente, aparece lá esse grupo de fariseus e saduceus, né? Que eram os religiosos, meus irmãos, daquele mundo judaico, né? Eram os religiosos, aqueles que crucificaram, né? Ajudou a crucificar Jesus, né? E aí João diz: raça de cobras venenosa, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? João fala isso, meus irmãos, para aqueles doutores da lei do tempo de Cristo, aqueles que entregaram Jesus para ser crucificado. E João continua: pensa que é só dizer que Abraão é nosso pai e isso basta? Produzir frutos que prove a sua conversão, a vossa conversão. Meus irmãos, será que nós somos convertidos? Tem aí uma expressão, né, que muitos de nós diz assim: ai, agora encontrei Jesus. Ai, encontrei Jesus. Será, meus irmãos, que já encontramos Jesus? Será que nós somos convertidos? Meus irmãos, a conversão é um processo. Às vezes leva uma vida inteira. Olha o que o profeta Isaías profetizou. O profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, profetizou o nascimento de Jesus. Olha o que ele diz lá numa das cartas dele, numa das profecias dele, né? Ele diz assim:
Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Essa flor, meus irmãos, é Maria. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, discernimento, de conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. E aí não haverá danos nem morte por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, onde buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Olha que Isaías já tinha profetizado que Jesus ia nascer 600 anos antes de Jesus. E aí, meus irmãos, continuando a nossa conversão aqui, falando sobre a nossa conversão. Então, João, nós, meus irmãos, muitas vezes, nós não somos ainda convertidos. Às vezes, a gente sabe a palavra de Deus, mas a gente não coloca em prática. Então, Isaías prevê esse reino de Deus, na qual Jesus vem anunciar. Jesus veio anunciar o reino de Deus e quer que nós anunciemos também, que nós demos testemunha desse reino. A conversão é o que Jesus pede de nós. Convivência harmoniosa, temor a Deus. O convertido procura viver a harmonia e a concórdia uns com os outros. Mas, meus irmãos, como está sendo a nossa harmonia pessoal, familiar, no trabalho? Será que somos aquelas pessoas que geram harmonia ou é desarmonia? Qual é o maestro das nossas vidas? Será que é Deus? Quem está regendo nossas vidas? Será as coisas desse mundo? João Batista falava tanto, foi tão radical, que ele morreu decapitado porque ele denunciou um adultério. Então Santo Agostinho dizia assim: João falou que ele é a voz que grita no deserto, mas não é a palavra, porque a voz não se confunde com a palavra, porque a palavra é Cristo. João Batista, meus irmãos, é um instrumento da palavra de Deus, não de si próprio. Assim, meus irmãos, a nossa harmonia, nós temos que ser esse instrumento. A nossa harmonia, né, uns com os outros, a nossa conversão, meus irmãos, se dará quando nós nos colocarmos como instrumento dentro dessa filarmônica de Deus e deixar ser regido por Ele, pela Sua palavra. Então, meus irmãos, Senhor, nós nos pedimos nesse segundo domingo do Advento o dom do verdadeiro arrependimento. Muitas vezes, Senhor, nós conhecemos a Sua palavra, conhecemos a verdade da fé, porém nós não temos a força necessária para colocá-la em prática. Por isso nós pedimos a Sua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, que suscite em nós essa verdadeira conversão. Amém? Amém.